A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Oi, meus amores dos primeiros anos. Vamos para mais uma aula de artes do segundo bimestre. Mas primeiro eu quero deixar aqui para vocês, o conteúdo programático dessa segunda unidade, desse segundo bimestre. Então, nesse segundo bimestre, a gente vai ver a arte egípcia. Então, a gente vai ver um pouquinho da história, contextualização, de obras e autores, características e manifestações. Também veremos a arte pré-histórica e a arte romana, certo? Então, vamos lá, vamos começar com a arte egípcia. E olha aí, ó. Para começar, a arte na antiguidade, ou seja, no Egito, Os egípcios se constituíram em uma das civilizações mais ricas, longas e misteriosas da antiguidade, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo até o século IV depois de Cristo. O Egito prosperou em torno do Rio Nilo, no norte da África, praticamente isolado, sem influência de outras culturas, até seu domínio pelos romanos. Não foi difícil construir um estilo artístico quase imutável por mais de 3.000 anos na história, com uma organização social intricada, com a religião permeando todos os setores da vida, influindo na interpretação do universo e em toda a organização social política do povo egípcio. As expressões artísticas só podiam estar a serviço da religião, do Estado e do faraó, representante máximo dessa civilização. Então, a gente vai ver um pouquinho aí dessa arte egípcia, a gente vai ver um pouquinho da arquitetura, que são as pirâmides e os templos. Depois a gente vai ver um pouquinho da escultura, que são as esfinges e os faraós. Um pouco da pintura, nessa lei da frontalidade. A orivesária, que são joias. A escrita sagrada, que era hieroglifos, dança, que são rituais e fertilidade, cerâmica e maquiagem. Então, vamos ver aí, um por um, assim, detalhadamente, Então, vamos ver lá. Vamos começar pelas pirâmides egípcias, certo? E aí, quando a gente fala das pirâmides egípcias, a gente está falando da arquitetura, dessa arquitetura egípcia, certo? Então, veja assim, pirâmide é uma palavra de origem grega, certo? Em que piro significa quer dizer fogo e âmide quer dizer estar no centro, isto é, fogo estar no centro, certo? A pirâmide é um tipo de construção que proliferou no Egito muito mais do que se pensa e em alguns lugares da Terra também. Há pirâmides na China, na América do Sul, na América Central, Peru e México. As pirâmides do Egito são os mais apoteóticos e emblemáticos monumentos dessa civilização. Em particular, as 3 pirâmides do Gizé, as tumbas ou cenotáfios dos faraós Quéopes e Quefrem e Miquerinos, cuja construção remonta para a maioria dos estudiosos ao período denominado Império Antigo do Egito. Então você vê aí, essa primeira imagem aí, as pirâmides de Quéopes, Quefrem e Miquerinos, E lá embaixo, nessa última imagem menor, tem lá o templo resistente a tudo. O tempo resiste a tudo, mas as pirâmides resistem ao tempo. Isso é um provérbio árabe, sabe? Então, vamos lá para o próximo slide. Que fala justamente ainda das pirâmides. Nos escritos das pirâmides gravados durante o Império Antigo, existe um texto destinado ao faraó e sua pirâmide, o qual indica a função dela, conter a essência do faraó por toda a eternidade. Segundo o texto, o faraó
ressuscita e ascende aos céus para viver eternamente entre os deuses, transformado em estrela. A pirâmide, ou seja, as pirâmides mostram em sua época o grande conhecimento dos técnicos egípcios e a organização necessária para erigir tais monumentos com meios muito simples. A verdade é que não se sabe ao certo como foram construídas as pirâmides, pois não há documentos da época, isto é, evidências claras que o afirmam. Então, vamos agora falar um pouquinho da arquitetura egípcia, né? Então, na arquitetura a gente vê os templos, certo? E aí tem templos, por exemplo, templos de Horus. Então, Horus era o deus egípcio do céu, certo? O egípcio do céu. Representado na arte sob a forma de um falcão. Era adorado na cidade de Edifo, onde foi construído seu templo, hoje um dos mais conservados do Egito Antigo. Sua fachada caracterizada pelos pilões é uma novidade introduzida durante o período do Novo Império. Essa longevidade das formas artísticas que coexistem ao lado das inovações é explicada pela necessidade de perpetuar os cultos religiosos antigos e pela valorização do imutável e do eterno, presente em toda a civilização egípcia. Então aí você vê aí um pouco, um pedacinho aí dessa imagem, tem o templo, né? E a imagem também do falcão, né? Que representa o deus Horus, que é o deus egípcio do céu, certo? E aí a gente vê mais nesse próximo slide, a gente vê aí o templo egípcio, né? Que é o templo de Ísis. Então você pode ver que tem mais aí uma arquitetura diferenciada. Então, assim, de templo para templo tinha as seus tipos de templos, né? Então, aí tem mais um templo para vocês. O templo egípcio, né? O templo de Abu Simbel Ramsés II. Então, os egípcios foram grandes construtores e fizeram templos escavados nas rochas, como em Abu Simbel, que Ramsés II construiu. Na entrada dos templos existem esfinges, estátuas colossais. Os templos eram divididos em 3 partes. A primeira para os profanos, a segunda para o faraó e os nobres, e a terceira para o sumo sacerdote. Então, as 4 estátuas de Ramsés II que guardam a entrada do templo. Veja aí que nesse templo a gente tem 4 estátuas, tá vendo? Que é de Ramsés II. Então, vamos ver mais também outro tipo de templo aqui, né? Que é o templo de Karnak. O templo de Karnak localizado na margem do leste do Nilo, né? Do rio Nilo. Então, pode ver que tem aí, hoje são outros tipos de templos, né? Outras arquiteturas. Ainda tem também o templo de Kombo, situado às margens do rio Nilo. O templo de Kombo foi dedicado ao deus com cabeça de crocodilo, Sobek, e ao deus com cabeça de falcão, Horus. Então, esses templos foram dedicados a esses deuses. Também tem o templo egípcio, o templo de Luxor, né? Você pode ver aí que tem toda uma variedade de templos naquela época. Vamos falar um pouquinho agora da escultura egípcia. Então, a escultura no Antigo Egito visava dar uma forma física aos deuses e a seus representantes na terra, os faraós, como também animais. Regras rígidas deviam ser seguidas. Homens eram mais escuros que mulheres. Mãos de figuras sentadas deveriam estar nos joelhos e cada deus tinha suas regras específicas de representação. Por esse motivo, poucas modificações ocorreram em mais de 3.000 anos, embora tivessem resultado peças maravilhosas como a cabeça de Nefertiti ou a máscara mortuária de ouro maciço do faraó Tutankhamon. Então, aqui já ouviu falar aí, né? Em Tutankhamon, né? E na Nefertiti. A Nefertiti é essa imagem, essa cabeça, e essa de ouro é do faraó Tutankhamon, certo? Então, ainda falando de esculturas, existem os sarcófagos, né? E os sarcófagos egípcios tinham necessidade de acreditar, aliás,
os antigos egípcios tinham necessidade de acreditar na vida depois da morte e de conservar os corpos dos defuntos nos sarcófagos. Então, veja só, existiam os sarcófagos e as pedras tumulares. Então, os sarcófagos eram colocados dentro de pedras tumulares, certo? Ainda sobre a escultura, então, na arte das esculturas, regras rígidas deveriam ser seguidas. Homens eram mais escuros que mulheres, mãos de figura sentada deveriam estar no joelho, e cada deus tinha suas regras específicas a serem representadas. Veja que repetiu aquele trecho do outro slide para mostrar justamente nessas figuras aqui, ó. Então, as figuras sentadas tinham que estar com a mão no joelho, certo? Então, a figura masculina se mostrava sentada com os joelhos rígidos e os braços cruzados em cima deles. Os olhos eram embutidos e a boca aberta. A figura da mulher sempre se mostrava ajoelhada, as mãos em cima dos joelhos, certo? Então, ainda sobre os sarcófagos, né? Tem os textos dos sarcófagos, que era o quê? Passaram a ser redigidos em escrita hieroglífica, cursiva na parte interna dos caixões retangulares, usados para sepultamento naquela época. Os títulos eram grafados com tinta vermelha e o resto do texto com tinta preta, imitando os manuscritos sobre o papiro. Caixões de madeira podiam exibir os 2 olhos de Horus, que tanto serviam de amuleto de proteção para o corpo do morto, como lhe permitiam olhar para o exterior. Veja aí, ó. Tem aqui um exemplo de um sarcófago, né? E um caixão. E aí tem aqui essa figura, que é o olho de Horus. Então, na medicina, serve de amuleto de cura para restaurar a saúde. Assim como o olho e a visão de Horus foram restaurados, os médicos também o fazem recuperando a saúde dos pacientes, certo? Então, isso aí faz parte da crença, né? Vamos falar um pouquinho da escultura e das esfinges, né? Na parte da esfinge. Então, a esfinge de Sechebs ou Gizé, a mais famosa de toda a história, certo? Esfinge é uma imagem mitológica criada no Egito Antigo, tida como um leão estendido, animal com associações sacras, com o corpo de leão e a cabeça de poder, ser humano, geralmente de um faraó. Historiadores afirmam que a esfinge pode ter sido importada da cultura grega. A palavra esfinge deriva do grego esfingo, que significa estrangular. Vistas como guardiães na estatuária egípcia, esfinges são descritas em uma dessas 2 formas. As da esfinge, esfinco andro, corpo de leão com cabeça de pessoa, e esfinge, esfinco Odispus rex, corpo de leão com a cabeça de falcão. Então, essas esfinges, elas tinham várias formas, né? Isso. Mas o objetivo da esfinge é que elas eram tidas como guardiãs, né? Outros tipos de esfinge no Egito. Esfinge de cabeça de ovelha, que representava o deus Amon, na cidade de Tebas. E esfinge de alabastro, em Mênfis, né? Então, você conhece o enigma da esfinge? Decifra-me ou devoro-te. Então, isso aí era um enigma, né? Que tinha na crença egípcia, né? Então, eu vou botar aqui o enigma para vocês, uma pergunta. Que criatura, pela manhã, tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 e à tarde tem 3? Então, isso era um enigma que tinha que ser decifrado. Ou você decifrava, ou a esfinge lhe devorava. Então, Édipo resolveu o enigma. Então, ele respondeu que seria, no caso, o homem. Engatia como bebê, anda sobre os 2 pés na idade adulta e usa um arrimo ou bengala
quando é ancião. Ou seja, engatinha como bebê, andar de 4. Sobre os 2 pés, quando na idade adulta. E quando ancião, com a bengala na mão, que aí teria, no caso, 3 pés, digamos assim. Pintura egípcia. Então, a gente vai falar um pouquinho agora da pintura. As pinturas egípcias, em geral, eram feitas nas paredes das pirâmides ou papiros. Retratava a vida dos faraós, as ações dos deuses, a vida após a morte e temas do cotidiano da nobreza e da vida religiosa, além da decoração de peças cerâmicas, de cerâmicas e de objetos utilitários. Encontram-se associados aos túmulos primitivos, executadas sobre as paredes das câmaras funerárias. A pintura egípcia se desenvolveu com grande unidade estilística. Então, as tintas, né, que eram obtidas na natureza, minérios, substâncias orgânicas, etc. Eram as tintas que eles utilizavam. Vamos falar um pouquinho da maquiagem egípcia, para quem gosta de maquiagem, não é isso? Veja que a gente herdou muita coisa dos egípcios, né? Inclusive a maquiagem. Então, a história da maquiagem começa no antigo poderoso Império Egípcio, em que os faraós pintavam os olhos para evitar que as pessoas olhassem diretamente para ele. Era um símbolo político de respeito e um símbolo religioso, o olho de Ra. Filmes de época mostram que Cleópatra usou o pocol nas pálpebras, tomou banho de leite e usava argila no rosto para se embelezar. Há 4.000 anos, a tinta preta que delineava os olhos femininos era mais que uma simples maquiagem. O cosmético, acrescido de quantidades irrisórias de chumbo, funcionava ainda como remédio. Considerado um metal tóxico nos dias de hoje, o uso do chumbo no Antigo Egito foi desmistificado. Em quantias pequenas, a substância acionava um mecanismo de defesa em caso de infecção dos olhos. O chumbo limita a proliferação das bactérias. Veja que curiosidade, interessante isso. Então, vocês podem ver nessas imagens as maquiagens, né? Egípcias, principalmente na base dos olhos, né? Que a gente até utiliza até os dias de hoje. Vamos agora falar um pouquinho da escrita sagrada, que é hieroglifo, né? Então, hieroglifo ou hieroglifo é cada um dos sinais da escrita de antigas civilizações, tais como os egípcios, os hititas e os maias. Também se aplica depreciativamente a qualquer escrita de difícil interpretação, ou seja, enigmática. Observe o alfabeto egípcio. Aí você pode observar, né, que tem uma plaqueta aqui do lado que tem o alfabeto egípcio e do outro também. Vamos prosseguir. Vou falar agora um pouquinho da ourivesária, né, egípcia. A ourivesária egípcia nos legou peças delicadas de extrema beleza. O trabalho dos ourives egípcios era dominado pelo uso de amuletos, contendo significados religiosos ou mágicos. O motivo ou símbolo decorativo mais comum era o escaravelho, que significava ao mesmo tempo o sol e a criação. Veja que tudo na base do ouro, né? Por isso que é ourivesária, né? Arte egípcia. Então, no teatro, a lei de frontalidade, que é frontalidade, as pessoas sempre ficam de frente, as pinturas eram pintadas só de frente, entendeu? Então, essa lei da frontalidade regeu princípios, né? Os atores não davam as costas ao público. Os fotógrafos de jardim também estiveram presos por um bom tempo à lei da frontalidade. Já no cinema, foi a primeira arte a abandonar a frontalidade, por conta da mobilidade da câmera, que permite o uso dos mais diversos ângulos de visão. Música egípcia. Olha, vamos falar um pouquinho da música egípcia também. A primeira grande cultura a infundir a música em sua sociedade foi o Egito Antigo. Todos os tipos de celebração eram cheios de música e dança. Como em qualquer festa, havia dançarinas, cantores e músicos tocando flautas, harpas, tambores, cimbalos,
e tamborins. Durante os festivais e festas religiosas, a dança e a música eram eram práticas bastante difundidas. A importância da música no Egito Antigo pode ser facilmente comprovada pelo número de instrumentos musicais espalhados nas coleções dos museus por todo o mundo. Então, você já ouviu falar em música egípcia? Vamos falar agora um pouquinho da dança. Então, a dança é a arte mais reveladora da verdade interior. A dança foi muito mais do que um passatempo divertido no Antigo Egito. Durante o período pré-dinástico, encontramos figuras femininas de deusas e sacerdotisas dançando com seus braços no alto da cabeça. O ato da dança passa a ter o objetivo específico. Ela é a ligação com o divino, praticado em rituais religiosos e celebrações. A dança do ventre surgiu no Antigo Egito, praticada pelas mulheres, influenciou as danças turcas e marroquinas. Possui movimentos que predominam no ventre e no quadril. No Egito, a dança era realizada pelas sacerdotisas, que eram treinadas desde pequena para servirem como deusas nos rituais religiosos. A dança do ventre é feita pelo uso de instrumentos como véu, espada, bengala, esnuges, que são as castanholas de metal, candelabro, jarro, taças, pandeiro, punhal e aquelas roupas específicas para a dança, que é linda, sem esquecer a maquiagem, que é maravilhosa. Nossa, que espetáculo, hein? Ainda sobre a dança egípcia, né, que teve início com as mulheres, então pinturas mostram, porém, homens batendo palmas, marcando o ritmo para um grupo de dançarinos que avançavam em fila, com os braços para o alto, mãos unidas pela ponta dos dedos, palmas voltadas para cima, ou instrumentistas tocando harpas e uma espécie de flauta, enquanto outros parecem estalar os dedos. Então, as danças femininas eram lentas, contavam com acompanhamento vocal ou instrumental e enfatizadas por trajes transparentes, apertados e pregueados. Os homens pintados de vermelho e as mulheres de branco ou amarelo pálido. O Egito e sua cultura são considerados o berço da arte e da dança histórica no Mediterrâneo. Veja que curiosidade aí, né, minha gente? E aí, por último, a gente vai falar da cerâmica. Então, a cerâmica é produzida pelos egípcios, né? Então, do período pré-dinástico em diante, a cerâmica foi um dos mais importantes ofícios dos egípcios. A cerâmica egípcia pode ser dividida em 2 grupos amplos, de acordo com o tipo de argila usada. As vasilhas da cultura badariana, foi 4.500 anos antes de Cristo, estão entre as mais belas cerâmicas feitas no Egito Antigo. Esses vasos apresentam uma bela pintura de argila colorida e motivos geométricos, além de um vaso de cerâmica com formas antropomórficas. Olha que nome complicado, né? Mas é isso mesmo. Os desenhos parecem bem fáceis de fazer. Adquira um vaso de cerâmica, personalize-o. Você teria uma outra ideia? Socialize e bom estudo para a produção. Isso era uma sugestão que eu ia deixar para que vocês, na sala de aula, né, a gente fizesse esse vaso, né, de argila. Mas como estamos nesse período de pandemias, as aulas são online, claro que vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem produzir isso em casa, né? Mas, assim, fica para nossas aulas práticas, quando a gente voltar. Então, veja só, o que a gente viu hoje foi a arte egípcia. Então, foi tudo sobre a arte egípcia. A gente viajou, assim, no tempo, na arte egípcia, através da escultura, da arquitetura, da pintura, da dança, entendeu? Da cerâmica, da orivesária, entendeu? Da escrita, que os hieroglifos e etc. Então, hoje vocês tiveram conhecimento da arte egípcia, certo? Essa foi a aula de hoje.
com muito carinho para vocês, certo? Vou deixar a atividade no grupo, viu? Fiquem com Deus, meus amores. Que Deus abençoe. Tchau.